Vamos ver agora a forma falsa de se libertar dos conflitos interpessoais. Porque a forma verdadeira, nós vamos ver depois, é a forma de exercitar virtudes. Na forma falsa de se libertar, o que acontece? Diante da imposição do ponto de vista, a pessoa busca solucionar o conflito com pseudo-humildade e autoanulação. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, o que vem de baixo não me atinge, o que o outro faz não tem nada a ver. A pessoa se anula e exercita um processo de repressão do seu orgulho, do seu egoísmo, da revolta que sente, e cria uma pseudo-humildade, aquele processo falso, né, que estávamos falando inicialmente. A pessoa reprime os sentimentos evidentes do ego, desenvolvendo pseudo-virtudes. A mais comum é a pseudo-humildade, aquela pessoa que parece que está tudo muito bem, tudo maravilhoso, ela está indo bem, parece que não há nenhuma revolta interna, porque ela está anulando o seu jeito de ser, anulando a forma como ela lida com a vida. O que vai acontecer numa situação como essa? Novamente, há uma pseudo-aceitação do ponto de vista do outro. É como se tivesse tudo bem. Você quer assim? Tudo bem. É muito comum esse tipo de coisa na relação profissional, que aquela pessoa vai aguentando tudo calada e vai fazendo o que tem a ser feito. Na relação conjugal é muito comum um dos cônjuges, antigamente era basicamente as mulheres, elas entravam nesse movimento porque havia muito autoritarismo dos maridos. Hoje é menos, mas ainda acontece, mas acontece também do esposo entrar nesse movimento falso de tentativa de autoanulação, e em qualquer relação pode acontecer isso. Então a pessoa entra nessa pseudo-humildade, pseudo-aceitação do ponto de vista do outro. O que vai acontecer numa situação como essa? O conflito é adiado. Não há um conflito aparente aí. Tudo fica muito bem. Às vezes o casamento, numa relação conjugal desse jeito, desse tipo, permanece 10, 15, 20 anos, até mais, dessa forma. Por que o conflito é adiado? Porque pelo menos uma das pessoas está se autoanulando. Quando há aquele conflito imediato, ele gera um fogaréu, e as pessoas não aguentam o fogo e querem que cada um vai para o seu lado. Quando acontece essa forma falsa, o que ocorre? Um processo de pseudo-paz, de pseudo-aceitação. Tudo é falseado nessa relação que permanece profundamente conflituosa. Mas o que vai acontecer a longo prazo? Cedo ou tarde, o conflito se manifesta, porque ninguém consegue se autoanular durante muito tempo. Sabe aquela pessoa quietinha, toda paradinha, toda inha, né, como se diz em português, em bom português, toda fechadinha, toda quietinha, e que, de repente, se torna profundamente raivosa, né? Tem um ditado em português, que em português brasileiro, roda baiana, né? Aquela pessoa que fica furiosa de uma hora para outra. De onde que surgiu isso? Muitas vezes são de processos de pseudo-aceitação, de pseudo-humildade, de autoanulação durante muito tempo, e aí o que ocorre? Vem um conflito muito intenso. Isso quando há uma explosão posterior. Porque muitas vezes há uma implosão da pessoa.
Então, nós estamos vendo aí o último movimento. Após esgotado o movimento de autoanulação, ocorre uma insurreição muito mais violenta contra o outro, porque o conflito foi reprimido e agora surge com toda a força. Pode acontecer da pessoa implodir e não explodir. Como que acontece isso? Por meio de doenças. Então, aquela pessoa quietinha, aquela pessoa paradinha, aquela pessoa toda humildezinha, toda fechada em si mesma, o que ela vai? Ela vai reprimindo tanto os sentimentos, vai intensificando tanto os sentimentos negativos, que chega um momento que ela simplesmente implode, cria um câncer, muitas vezes fulminante, uma doença autoimune ou uma doença mental, como uma depressão intensa, e vai definhando, implodindo, para se libertar daquele relacionamento tóxico, porque esses relacionamentos conflituosos, eles são extremamente tóxicos. Para se libertar do relacionamento tóxico, ela implode, se mata literalmente, ferindo o corpo por estar psiquicamente revoltada e reprimida, ou ferindo a mente. Muito comum, antigamente era muito comum isso no relacionamento conjugal, em que principalmente as mulheres elas se reprimiam intensamente com maridos tiranos, e que faziam com que elas se fechassem dentro de si mesmas. Algumas se matavam literalmente usando veneno. Uma vez eu atendi uma filha de uma senhora que ela se matou tomando formicida para se livrar de um casamento extremamente despótico. Mas muitas fazem assim, fazem esse movimento de implosão. Outras vezes há uma explosão, que há essa insurreição violenta a partir daquele processo de repressão durante muito tempo.